bem-vindos ao nosso segundo Be Our Guest da ADHP, uma conversa informal com grandes profissionais do setor e que conta com a colaboração da empresa Timing, a quem desde já gostaríamos de agradecer pela colaboração neste evento. Nesta segunda conversa temos o prazer de receber o João Pedro Figueira, o diretor de operações da Ace Hospitality Management. Boa noite, João Pedro. Em nome da ADHP, agradeço-te teres aceito amavelmente este convite. É para nós uma honra estares aqui connosco e partilhares os teus conhecimentos tão importantes e, mais que tudo, tão atuais, porque na realidade estamos a viver momentos muito críticos e tudo o que é boas práticas no controle de custos de uma unidade hoteleira é fulcral. Obrigado a todos, à ADHP, obrigado Fernando, obrigado Patrícia, obrigado ao Raul, obrigado a todos os participantes. É um gosto estar aqui convosco. É um prazer, é um prazer. Para quem não conhece o João Pedro Figueira, para além de... É um problema para mim tratá-lo por apelido, porque mais que tudo é um amigo. Por isso, se falhar aqui o teu apelido, às vezes peço desde já desculpa. Para além de um excelente profissional, é um bom amigo, pessoal e da ADHP. Tem um início curioso, iniciou a sua carreira profissional um bocadinho à parte, ou seja, começou o seu contacto com o turismo e a hotelaria enquanto músico residente do ex-Blues Café. Ainda cheguei a visitá-lo, tocava muitíssimo bem bateria, embora seja um melhor hoteleiro. Paralelamente, realizou a licenciatura em Gestão Turística Hoteleira na Universidade Internacional. Cedo demonstrou uma forte apetência para as novas tecnologias, tendo iniciado a sua atividade profissional no departamento de IT do grupo Media Capital. O primeiro estágio foi no Lapa Palace, onde percebe claramente que este é o mundo que quer abraçar, dedicando-se de corpo e alma à hotelaria. Esteve envolvido noutros projetos, nomeadamente na abertura do Pestana Palace. No Grupo Pestana desenvolveu e participou em inúmeras experiências em diferentes regiões e unidades de negócio. Posteriormente, no Grupo Sana, participou na abertura do Hotel Myriad como Executive Assistant Manager. Seguidamente, ainda neste mesmo grupo, participa na Task Force de abertura do Evolution Lisboa, onde viria a assumir a função de diretor-geral, projeto que realizou com grande envolvimento numa unidade disruptiva no mercado, caracterizada pelas novas tecnologias em ambiente contemporâneo. Ainda no Sana Hotels, assumiu as funções de diretor-geral do Epic Sana Algarve. Em 2018, é reconhecido pelos seus pares como melhor jovem diretor de hotel do ano, prémio Sénior da ADHP, onde recebe como prémio um Postgraduate Executive Diploma in International Hotel Management na conceituada Universidade especializada em hotelaria La Roche, em Marbella. Desde 2019, com apenas 42 anos, assume as funções de diretor de operações na Ace Hospitality Management, empresa dedicada à gestão de hotéis, desde a fase de projeto ao acompanhamento da operação, contando no seu portfólio com mais de 11 hotéis dos associados a marcas de prestígio internacional, Hilton, Marriott e Weidman IHG. Acho que não falhei nada em termos de currículo, que é bastante extenso. Uma vez mais, muito obrigado por teres aceito este nosso convite e passo-te a bola. Muito obrigado, obrigado a todos mais uma vez. Eu vou partilhar aqui uma pequena apresentação, uma maneira de estarmos aqui em conversa sobre determinados temas, que, como o Fernando disse, que estão em voga, porque cada vez mais temos que olhar para os custos pela conjuntura atual. E gostava que esta apresentação, este diálogo, esta conversa que vamos ter aqui online fosse interrompida a meio, porque uma conversa tem mesmo esse mote, essa capacidade de trocar ideias de forma rápida, e o tema acho que puxa para isso. Portanto, eu vou partilhar aqui a tela.
Em relação aos participantes, eu pedia só que guardassem as questões para o final. Se quiserem ir colocando algumas questões, têm na vossa barra a opção Q&A, onde podem colocar as questões, que depois vão ser colocadas ao João no fim da apresentação, e que cada um vai colocar a sua questão. Na prática, a colocação aqui da questão é mais para termos a ordem das questões que serão colocadas, está bem? Força, João. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, gostava de agradecer mais uma vez à ADHP, ao Fernando, seu presidente, ao Raul, também grande amigo, à Patrícia Correia, que conduz esta iniciativa, e a todas as pessoas que estão online neste momento. É realmente um prazer estar aqui ao pé de colegas e pessoas que amam a hotelaria. Para falar um pouco do meu percurso profissional, o Fernando tocou aqui numa parte que sempre teve grande importância para mim, a música. Eu sempre gostei da música e eu comecei a carreira realmente no Blues Café, onde contactava com a hotelaria de uma forma diferente, porque era músico residente. Depois fui trabalhar para o Grupo Média Capital no departamento de IT, como helpdesk do Grupo Média Capital. Trabalhei lá um tempo, entrei no Grupo Stana, também na parte da IT. Fiquei lá 11 anos, passei por várias áreas, depois fui para o Grupo Sana, estive lá 8, e neste momento estou na HM desde 2019, vai fazer 3 anos em breve, e tem sido tudo experiências que têm acrescentado conhecimento, valor e grandes amigos pelo caminho. Pronto, falando aqui de algumas coisas que são importantes perceber, é que para estarmos e para falarmos de custos e para falar do controle de custos, temos que perceber aqui uma coisa, que temos de estar alinhados com a forma de pensar da empresa, e que é fulcral para que isso aconteça, alinhar o pensamento. O alinhar é de estar de uma forma mais rápida com quem definiu o objetivo final, portanto, rapidamente chegamos a longo prazo ao que queríamos, ou a médio prazo ao que queríamos, entender a estratégia, não estar em constante negação. Há pessoas que vivem na hotelaria em constante negação, a achar que não é aquele o caminho, que não está bem assim. Se não estamos alinhados, temos que arranjar uma maneira de pensar, discutir a forma de alinhar, porque o caminho para o sucesso está nessa palavra comum entre os intervenientes. Pronto, depois quando falamos em caminhos para o sucesso, conseguimos aqui olhar para diferentes grupos hoteleiros com diferentes formas de ver o negócio, e todos eles com sucesso, sabendo que é fundamental entre todos eles a ter a consistência de levar um bom produto ao cliente e de implementar uma estratégia que seja sólida. Produtos consistentes são reconhecidos a médio e longo prazo, portanto é um investimento, e o custo de implementar um bom serviço muitas vezes é inferior ao que nos vai dar retorno em termos de profit, em termos de posicionamento. E também pensar aqui uma coisa, que um produto low cost não é sinónimo de fraca qualidade, mas sim de uma maneira diferente de encarar o negócio. Depois, falando aqui de mais uma parte importante, o que é a qualidade versus a rentabilidade. Portanto, é importante ter isso presente, porque procuramos sempre ter o melhor dos dois mundos. A filosofia do grupo ou de com quem trabalhamos vai ditar a forma como vamos interpretar isto. Este tipo de atitude vai ter um impacto direto no preço médio, vai se refletir nos resultados de exploração, e queria falar-vos também aqui de uma parte relacionada com a qualidade, que é ter um bom review online constante, porque de uma forma forte vai ser um património que fica connosco durante bastante tempo. Quem nos visita online vai ter essa noção que o produto foi feito com características para o sucesso. Depois, porque é que controlamos custos no dia-a-dia? E é assim este o tema da conversa, e aqui vou depois trazer umas boas práticas, que algumas são do nosso conhecimento, e aqui depois gostava de discutir alguns assuntos com todos, porque vai acrescentar de certeza valor para todos nós. O que é que o controle de custos nos vai permitir? Entender melhor o negócio, vai nos ajudar a tomar decisões fundamentadas, porque muitas das vezes elas são feitas, mas não têm por trás uma parte mais de estudo. Vai permitir criar um histórico importante para novas estratégias para o futuro, vai permitir ser uma excelente ferramenta de budget,
e vai permitir negociar novas parcerias, também muito envolvido com o que nós temos aqui no dia-a-dia, de controlar custos através da escolha de bons parceiros, bons fornecedores. Vai permitir a operação ter uma melhor experiência, porque vamos ter no dia-a-dia mais conforto a trabalhar e detecta de forma fácil desvios que podem ser analisados e corrigidos em tempo útil. Portanto, conseguimos, a meio de um período, fazer alguma mudança que tenha um impacto direto no resultado de exploração, no dia-a-dia, até na qualidade do cliente. Depois, vamos falar, durante esta conversa, de algumas das boas práticas, tendo assim um foco maior na parte F&B, porque tem umas características que obrigam talvez a maior rigor, fruto de ter ali umas nuances que são mais complicadas de gerir por vezes, e que nos vão ajudar aqui num dia-a-dia mais confortável em termos de gestão, algumas delas. E falando aqui do F&B, gostava de vos falar de um ciclo que ele possa ter, que é a escolha do menu, depois a seguir o processo de compra, o processo de produção, os recursos humanos alocados a esse processo de produção, de menu, de elaboração desse processo, e depois, no final, o reporting financeiro disto que falámos anteriormente. Durante este processo vamos ter que fazer ajustes bastantes vezes, porque vamos nos aperceber com as análises que fazemos que é preciso ter algum rigor e aqui trocar algumas das coisas que definimos em mente. O sucesso final do produto de F&B está linkado à atenção que damos a cada uma destas fases. E falando aqui no menu, vários fatores têm que estar em análise. É importante, às vezes, quando trabalhamos com marcas internacionais, perceber os guidelines da marca, ter em conta uma análise dos custos envolvidos na produção, ser capaz de abrir as portas a novas tendências e conceitos e fazer uma análise 360 do produto que estamos a operar. Portanto, andar a olhar à nossa volta quando estamos a criar um produto de F&B para que ele vá ter características que agradem a colaboradores, a clientes, a investidores, a todos os players do negócio. Depois falo-vos aqui de uma coisa importantíssima, as fichas técnicas, portanto, para elaborar o menu, a presença de uma ficha técnica que nos vai permitir escolher pratos que não estão alinhados com o que está orçamentado, vai permitir ver se o food cost está em linha com o que expectamos, vai ver se estamos alinhados com as características financeiras que estão definidas em budget. E depois falo-vos aqui a seguir de algumas das coisas que podemos fazer, e aqui começam algumas das boas práticas também, como um teste cortador, para ter a noção do verdadeiro custo de determinado corte, para identificar a rentabilidade de determinado produto, usado habitualmente em estruturas, se calhar, de maior dimensão, em hotéis maiores, para ter a noção do custo de uma determinada peça de carne ou não. Depois, o calibrar pressões, muito alinhado com o que está ali falado nas fichas técnicas, para termos a noção do custo que servimos, temos que ter pressões calibradas. Se não cumprirmos isso, depois vamos ter uma dificuldade no final de espelhar financeiramente o que conseguimos preconizar em ficha técnica. Depois também vos falo da rentabilidade média de alguns tipos de corte. Quando não temos a possibilidade de fazer um teste destes, conseguimos ver que alguns tipos de corte têm um determinado taxa de desperdício, e se queremos fazer este processo de tratar das carnes in-house ou de algum outro produto in-house, ou queremos recorrer a uma oferta de um produto já tratado externo. Isto que estamos a falar em relação à carne, como estamos a falar agora da carne ou do peixe, também podemos ver noutros tipos de produtos. Estamos a falar aqui de produtos de cenoura e podemos aqui fazer, por exemplo, uma decisão se queremos trabalhar com um produto de quarta gama, se queremos trabalhar em casa com um produto e ter o desperdício dele. Portanto, também está mais ou menos tabelado para perceber. Depois falo-vos de outra parte, de usar produtos sazonais. Eles, de forma imediata, vão ajudar a reduzir custo. O redesenhar as cartas de tempo a tempo vai ajudar
a reduzir custos e eliminar aqui algumas das coisas, e mais à frente falo de outras nuances para excluir alguns pratos das cartas. Acompanhar essa sazonalidade vai enriquecer a oferta. Incluir produtos sustentáveis vai ser uma mais-valia, o cliente valoriza, o colaborador valoriza, tem um papel cada vez mais importante. E quando explicamos um produto sazonal e local a um cliente, é mais uma experiência que estamos a transmitir ao cliente, é mais uma coisa nossa que está a ser passada a quem nos visita e a quem gosta do produto hoteleiro. Quando temos produtos em casa, temos de ter o máximo cuidado para com eles. E aqui falo-vos da conservação e do acondicionamento de alguns produtos. Uma correta armazenagem vai minimizar quebras e vai potenciar a segurança alimentar e vai ser, sem dúvida, um passo para trabalhar de forma mais económica e com mais respeito pelo que compramos. Depois, aliado à conservação, falamos aqui de alguns métodos de preparação. Estamos aqui a ver na imagem um colaborador a preparar um bife, um corte de carne em sous vide a baixa temperatura. Logo ali está a ser posta a segurança alimentar, está a ser posta a consistência, porque aquela carne vai estar sempre cozida da mesma forma e sempre entregue ao cliente da mesma forma, e vai fazer com que a mise en place seja mais fácil de trabalhar, vai ter a segurança alimentar que procuramos e vai reduzir os recursos humanos envolvidos neste processo. É um processo que é muito utilizado nas cozinhas e atualmente até já muito utilizado em casa, porque as pessoas vão realmente apreciando o que isto nos pode dar em termos de segurança alimentar e de sabor das carnes que são confeccionadas ou de outros tipos de produtos confeccionados. Depois falamos das validades dos produtos. As validades têm extrema importância. Quando recebemos um produto temos que olhar para isso. Já vos falo também daqui a pouco do momento de chegada de mercadoria, um momento de grande importância, e de como ela é condicionada, portanto, como é que ela está dentro dos nossos hotéis, armazenada para garantir a tal segurança alimentar que tanto procuramos. E quando temos segurança alimentar, normalmente temos arrumação, temos uma apresentação das coisas de forma capaz no back-office para reduzir o custo e para melhorar a nossa performance em várias áreas. A seguir mostro-vos algumas peças armazenadas, como elas estão, e mostro-vos um equipamento que eu pessoalmente gosto muito, um abatedor de temperatura, que vai potenciar a segurança e vai melhorar a mise en place e minimizar riscos. A seguir falo-vos de duas coisas importantes, dos produtos perecíveis e não perecíveis. Os produtos perecíveis, os frescos, têm que ser tratados de uma forma muito especial e encomendados de uma forma muito especial, porque realmente eles têm uma validade reduzida e são frágeis. Se não forem manipulados com o carinho que eles têm que ter, rapidamente são um custo e rapidamente o cliente não vai desfrutar do produto que tantas vezes é comprado com rigor e com qualidade. Pronto. Depois, a utilização cruzada de alguns tipos de alimentos vai nos ajudar no dia-a-dia a também reduzir custo. E aqui falo-vos do exemplo de alguma fruta vir a sumo, e é uma coisa que nós às vezes até falamos muito quando estamos em resorts de praia, ter ali uma station com sumos, e outras coisas podem ser feitas com produtos que não estão estragados, que estão ótimos, e que se forem utilizados a seu tempo, de certeza que vão ser bons para o consumo do cliente e ter ali um impacto financeiro positivo nas nossas unidades. Mais uma vez mostro aqui uma imagem de mise en place, toda bem arrumada, toda bem estruturada. Quando conseguimos olhar para um espaço arrumado como este está aqui, conseguimos logo à partida minimizar custos, porque uma mise en place bem arrumada vai fazer com que haja menos gasto. É super importante. Depois vou-vos falar aqui de determinar qual o menu a servir. Muito importante. Temos que olhar para o cliente-alvo que queremos atingir. Uma outra parte, quanto tempo o cliente tem para usufruir de uma refeição. Qual a sensibilidade que o cliente tem ao preço, em que área é que estamos inseridos. Qual a razão que o cliente nos visita, se
se é um especial, se é um momento gastronómico ou se é simplesmente uma refeição. Qual é que é a expectativa do cliente e o nível de conhecimento do mesmo sobre a gastronomia? Qual o tema que pretendemos desenvolver nesta gastronomia que estamos a apresentar ao cliente? Qual a capacidade de produção da nossa cozinha e que equipamentos ela tem? Muito importante. Estamos a ver uma carta, temos que perceber se a carta é execuível ou não, se a nossa equipa consegue operar para fazer essa carta e ter a tal consistência que procuramos, e qual o nível de conhecimento da nossa equipa para executar. Feito isso e passado um tempo de estar a operar com as cartas, temos que as analisar e ver qual é que é a rentabilidade que elas nos dão, e aqui a Boston Consulting criou aqui uma ferramenta boa para nos ajudar a classificar os pratos e dar ali categorias e perceber que, no fundo, procuramos ter pratos que são estrelas, que nos dão grande rentabilidade e grande procura, que queremos partir a cabeça com os pratos que têm menos rendimento financeiro, mas que têm grande popularidade. Então aqui temos que fazer alguma coisa, ou se é o preço ou é a divulgação que fazemos. E temos que olhar para os pratos que são pouco lucrativos, mas são muito populares, e ver o que é que fazemos com eles. E os pratos que têm que sair da carta e que têm que ser, se calhar, redesenhados, ou sair mesmo da carta porque não estão a ter a rentabilidade suficiente e estão-nos a ocupar espaço na carta e estão-nos a afetar de alguma maneira ao food cost. Temos que ter mise en place para ter. Depois chegou aqui a parte também de olhar para onde comprar, e aqui temos muitas ofertas, cada vez mais olhamos para a sustentabilidade. Muito importante olhar para isso, para o que é local, para o que é nosso, para o que é português. As pessoas valorizam, o cliente valoriza, os colaboradores valorizam, é realmente um caminho a seguir. E depois ver a panóplia de pessoas que têm possibilidade de nos fornecer, como um grande distribuidor, um retalhista, uma venda direta de um produtor, algum tipo de negócio que nos seja agradável e que seja eficiente para nós. Também temos aqui a opção das centrais de compras. Podem estar ou não inseridas dentro de uma organização, e quando estão, muitos grupos hoteleiros recorrem dentro da organização a elas, não é? Ou um mecanismo externo, e aí vamos negociar, vamos beneficiar do preço já negociado para essas centrais, reduzir custos administrativos, ter acesso a preços já em contrato ou já previamente negociados. Portanto, aqui entra bastante a presença da negociação, neste caso através de um player externo, que seria uma central de compras. Depois podemos, quando estamos nós a avaliar a presença ou não de um fornecedor, podemos olhar para um determinado produto e não só dar-lhe atributos em termos de preço, mas sim em termos de qualidade, de serviço associado a esse fornecedor, e então passamos, em vez de ter um fornecedor, ter realmente um parceiro que olha para nós e consegue-nos não só dar um produto de boa qualidade a bom preço, como outras coisas que nós valorizamos no dia-a-dia, para poder, no final, ter uma operação mais descontraída, mais consistente e que entrega um produto melhor a quem nos visita. Depois falo da regra dos 80-20, portanto, muito importante para avaliarmos no nosso dia-a-dia a nossa cadeia de fornecimento, e percebemos que 20% dos artigos representam habitualmente 80% do volume de compras. Então, se calhar, se olharmos a maneira de ter ter um impacto mais forte no nosso resultado operacional, no nosso GOP, no que podemos mostrar a quem depositou dinheiro no nosso negócio, é se calhar analisar esses primeiros 20% de artigos que vão ter maior impacto financeiro. Depois aqui a presença das provas cegas, muito importantes também. Às vezes temos produtos alternativos, não olhamos para eles, mas eles se calhar são de extrema qualidade, têm um preço agradável e são igualmente bons, então vamos experimentar. Até funciona como um mecanismo de motivação da equipa, as pessoas gostam de serem envolvidas nestes processos, é uma boa ajuda no dia-a-dia. Ter a noção do que é um par stock, e o par stock é a quantidade mínima de um item necessária para ser entregue, para ser produzida
entre o tempo de produção e o tempo de entrega de um cliente, de um fornecedor. Portanto, temos que perceber que o par stock está linkado ao tempo de entrega de um fornecedor e ao que nós precisamos no dia-a-dia para consumir. Termos a noção de quanto é que precisamos de comprar, é muito importante ter este histórico de vendas, esta informação capaz, que nos vai permitir comprar menos, ter menos stock in-house de alguns produtos, e volto a falar dos produtos perecíveis, que são frágeis, e consegue logo dessa maneira evitar quebras e ter maior impacto no nosso dia-a-dia. E depois dos produtos que recebemos, perceber o que é que queremos produzir, porque já os temos em casa, mas não queremos gastá-los de forma que não seja utilizada para vender. Portanto, é muito importante ter um bom histórico de vendas, uma boa previsão de vendas e olhar para as nuances todas do nosso negócio para que no final a produção seja adequada à procura, ao que o espaço vai ter de consumo. Depois, na entrega de mercadorias, muito importante também, olhar para elas e perceber se o que está a ser entregue é o que está a ser requisitado, se as mercadorias chegaram a nós com a segurança alimentar que nós procuramos. Uma fragilidade fora do nosso espaço vai ter impacto direto na nossa segurança alimentar. Auditar validades e prazos nestas alturas e assegurar-se de uma coisa que às vezes se vê nas cargas e descargas dos hotéis, é que um produto perecível é para, de forma imediata, ser acondicionado no local próprio, à temperatura certa. Estamos ali a arranjar mais um mecanismo de quebra e olhamos para o HACCP e temos também aqui para o custo. Portanto, está tudo linkado uma coisa à outra nesta fase. Informar quando devolvemos mercadorias, informar os departamentos de compras que dessa mercadoria devolvida vai ter que resultar uma nota de crédito e informar de discrepâncias. Todas estas informações que sabemos. Depois falamos de uma coisa que muito nos preocupa no dia-a-dia, no food cost, e temos que olhar para ele e analisá-lo com muito cuidado. Tentamos fazer com que ele esteja alinhado com o nosso budget, e para ter um food cost alinhado, não só interessa alinhar a concepção dos menus, os produtos que escolhemos, os fornecedores que escolhemos, tudo que escolhemos, mas temos que ter também um inventário feito de forma capaz e criteriosa para que no final os custos sejam corretamente imputados. Até fazer um inventário pode, se for bem feito, ter menos impacto no custo, porque os números de recursos humanos alocados a fazer o inventário talvez seja menor se o processo for realizado com mais consistência, com mais credibilidade. Depois falo-vos também de uma outra coisa importante, desenhar uma estrutura compatível com a operação. Nem todos nós temos possibilidade de participar nestas fases de projeto e nesta fase de implementar. Eu tenho tido a sorte ultimamente de participar em vários projetos. Recentemente 5 dos projetos estão abertos e faz muita diferença quando conseguimos em obra de alguma maneira encaminhar um processo de forma diferente para que no final esse processo que vai ficar, porque os móveis, os equipamentos hoteleiros, as cozinhas, as lavanderias vão ficar naquele local, e se forem feitos de acordo com uma visão mais hoteleira, mais de operação, vai ter uma salvaguarda de custo ao futuro. Portanto, é uma coisa que fica no tempo. Depois, falando aqui das tecnologias, as tecnologias estão sempre presentes. Eu lembro-me de há uns tempos atrás, quando abri um hotel que tinha tecnologia associada, no dia-a-dia, as pessoas acharem que talvez o serviço ficasse um pouco menos familiar, não é familiar, com menos serviço, que o cliente perdesse ali algumas das coisas do dia-a-dia. Eu acho que não. Ele vai libertar processos burocráticos, e se o serviço estiver no espírito do hoteleiro, o hoteleiro vai ter ainda mais capacidade, mais tempo naquele processo de check-in, pode estar ao lado do cliente e estar a dar outro tipo de informações que ele vai valorizar. Consegue fazer ali uma solução de tailor-made para o dia-a-dia dele, consegue fazer com que ele consiga fazer uma visita à cidade de forma especial, ele valoriza. Depois falar aqui de alguns processos
de automatização. Vemos aqui estes robôs de home service, já não são uma imagem só instagramável, eles já andam aí, eles conseguem mapear uma casa toda, conseguem andar de elevador sozinho, conseguem chegar ao quarto de um cliente de forma fácil. Se não for uma ferramenta para pôr para custos, se calhar às vezes o investimento é grande, é de certeza uma ferramenta de divulgação do espaço no exterior. Todas as pessoas que veem um boneco destes, um equipamento destes, vão querer fotografá-lo. Depois temos aqui também a automatização de alguns processos que para nós no passado eram processos somente manuais, que era guardar uma mala de um cliente. Esta imagem já é muito vista aí na web e esse braço mecânico que é utilizado noutras áreas de negócio, como a farmácia, como outras áreas de negócio, como a construção automóvel, aquele robô arruma malas de clientes de forma bastante eficiente. Depois falo-vos daqui também de uma parte do dia-a-dia, a gestão de horários dinâmicos. Nós não recorremos muito a software para isso, mas há outras áreas de negócio que trabalham dessa maneira, em que as chefias, os colaboradores, inserem nas plataformas o que precisam e o software tem um algoritmo de análise que devolve qual o melhor horário para este tipo de necessidade. Portanto, faz ali meia dúzia de análises que manualmente se calhar seriam mais difíceis de realizar. E aqui falar de alguns fatores operacionais que afetam os custos de RH. Lembrei-me alguns deles. Equipamentos de cozinha, falámos há bocado que não economizam mão de obra. As zonas a formação contínua dos colaboradores, o uso de alguns produtos no dia-a-dia que nos vão ajudar a ver quais a performance temos na área de RH. Temos no dia-a-dia muitas coisas que podemos fazer para minimizar custos de recursos humanos. Analisar os horários de trabalho é de grande importância, porque também nos vão ter um impacto muito presente no nosso dia-a-dia. Aqui é importante estar a revisitar a informação histórica do passado e perceber se aquele momento é um momento de grande venda, olhar aqui para eventos importantes da cidade, olhar para horários de funcionamento das secções e dar-lhe ali as nuances que a operação precisa ter, olhar para as previsões de clima, olhar para algumas das coisas que podem, de alguma maneira, ter impacto direto na venda e então reagir de forma atempada a recursos humanos para incrementar a venda e para minimizar custos também, caso se consiga fazer. Depois o cross-training entre os departamentos, uma coisa muito falada, vai possibilitar em unidades pequenas ter polivalência, muito importante para que haja rentabilidade. Vai de alguma maneira até motivar o colaborador, há colaboradores que gostam da experiência e que mudam de área. Vai ser um fator de motivação, porque muitas vezes eles também acham que não têm hipótese de progredir, de fazer uma coisa diferente, e isso existe. Portanto, o cross-training é importante, porque também permite à pessoa valorizar o trabalho do outro departamento. Mas e também promove a evolução também, não é? Claro, sim. Mais que tudo, a evolução de carreira. Sem dúvida. Depois a gestão também daqui da contratação de outsourcing, muito importante olhar para ela e perceber que players temos no outsourcing, que isto é muito falado, todos nós falamos dos extras, da qualidade de serviço que tem. Muito importante ter um bom parceiro nesta área e muito importante acompanhá-lo e formá-lo para que, no fundo, uma pessoa que não faz parte dos nossos quadros tenha uma performance também o mais capaz possível connosco. Depois olho aqui para outras ferramentas que nos ajudam a minimizar custos. Alguns hotéis já vão tendo os relógios biométricos para ver colaboradores da casa e colaboradores externos, e aqui cruzar isto com horários, cruzar com os bancos de horas, cruzar com diversos tipos de informação, e vai fazer de certeza um impacto positivo no dia-a-dia hoteleiro. Depois falar aqui da consistência dos processos e serviços. Através da consistência dos processos e dos serviços, nós vamos alcançar
uma eficiência financeira melhor. A consistência pode vir em diversas áreas administrativas, nos processos técnicos, também ter capacidade de executar uma tarefa técnica de forma consistente, e a de consciência que todos falamos, que é o cliente ter uma experiência semelhante cada vez que nos visita. Portanto, todos trabalhamos para isso. Para isso temos uma ferramenta que nos ajuda no dia-a-dia, a criar standards, criar manuais de procedimentos, que vão ajudar a orientar o colaborador, que vão dar segurança a todo o processo e que vão minimizar custos. Cada vez que conseguimos mostrar a um colaborador de uma forma sistemática como é que vai ser o dia-a-dia dele, vai-lhe dar conforto a trabalhar e vai nos permitir trabalhar cada vez de forma mais sustentável. A presença de cadeias internacionais, agora quando tenho estado a falar destas últimas aberturas, ajuda a que eles tenham alguma informação credível e organizada que permita aos colaboradores, antes de começar a iniciar o seu trabalho, ter informação mais capaz. Depois, a gestão de tempo em processos standardizados. Controlar o tempo de tarefas que estão standardizadas vão-nos ajudar a perceber o que necessitamos. Estamos a falar, por exemplo, da execução de um quarto de housekeeping para uma colaboradora de housekeeping de uma determinada tipologia, sendo uma saída, uma entrada, as nuances todas que poderá ter ali aquela operação de housekeeping. Ter a noção que esse processo, se for gerido também de forma capaz, terá certamente um impacto financeiro positivo no nosso dia-a-dia. Depois falo muito de uma coisa que admiro imenso, quem nos visita em termos de escolas e de estágios. Cada vez que no passado pude recrutar alguém que vinha de uma escola ou de um estágio, ele entrava dentro da unidade cada vez que se podia, primeiro do que outro tipo de colaborador. São pessoas que estão connosco um tempo, são pessoas que se conseguem ligar à casa e que conseguem perceber se estão realmente afinados com a visão do hotel, e tenho tido muito boas experiências de estágios que resultam em colaboradores que neste momento estão felizes. Depois falar de uma coisa que no dia-a-dia acontece um pouco, a rotatividade dos funcionários, o processo do turnover, todo este processo acarreta um custo. Muitas das vezes fala-se de benefícios, de salários, de melhorias de benefícios, melhorias de ofertas que podemos dar ao cliente. Todos esses processos são importantes para avaliar, tem-se falado muito ultimamente deles. Só o processo de recrutamento estar a ser feito de uma forma sistemática já é um custo. O custo da formação linkada à entrada do novo colaborador é um custo. Existe certamente uma perda de produtividade e uma perda de qualidade de serviço com a entrada de um novo elemento, porque tudo começa de novo e é difícil. João, desculpa só interromper-te. Concordas que o maior custo possível que existe é aquele que podia ter sido evitado por todas as outras razões que acabaste de dizer? Sim, sem dúvida, acho que sim. Olhar para um colaborador e perceber o património que se tem ao ter um colaborador é uma vantagem grande. É um benefício, claro que sim. Sim, todos sabemos que muitas das vezes o descontentamento está sempre presente, não é? As pessoas procuram sempre diferente, melhor, estão no seu direito, mas deve haver uma atenção redobrada para que a pessoa seja feliz no trabalho e consiga acrescentar valor no espaço onde está. O cliente certamente vai notar isso em qualidade, nota-se no sorriso das pessoas. E nota-se também nos reviews. Quando tu Sim, tens uma grande dúvida. rotação, os reviews... Deixa de ser um teatro e passa a ser uma coisa real. A pessoa sente-se bem no trabalho. Os reviews que são o nosso pesadelo. Força, Claro. Força, João. Pronto, depois falo-vos daqui de uma nuance que para mim quase não existia, o teletrabalho. Eu aprendi o que era teletrabalho quando foi a altura da pandemia, achava que não ia ser capaz, mas fui capaz, e atualmente acho que é possível fazer teletrabalho em algumas funções. Eu não gosto muito, mas estamos aqui reunidos, se calhar antigamente estávamos numa sala, agora estamos aqui online, já todos estamos habituados a estar online. O teletrabalho em algumas funções é uma tendência e até pode funcionar como um fator de motivação para algumas tarefas. Se elas podem ser executadas em teletrabalho, se calhar uma mãe ou um pai tem mais tempo para estar ao lado de um filho, tem mais tempo para a família em determinadas alturas, vai ser mais produtiva por estar feliz. Depois falo-vos daqui de uma parte
Desculpa, Fernando. Não, ia-te perguntar, vês o teletrabalho como uma situação final e sempre presente, ou vês ali um modelo híbrido em que... Eu acho que o modelo híbrido, a mim agrada mais um modelo híbrido, a fazer que seja híbrido, porque a presença de um colaborador dentro de um espaço é sempre diferente. Mas para mim veio desconstruir uma coisa que estava presente na minha cabeça, é que se eu tivesse que me reunir com alguém, tinha que ser presencial, não havia reuniões online. Isso não existia na minha cabeça. Portanto, eu aprendi com este processo de pandemia que dá para fazer uma reunião online e que até é confortável e que até dá para estar focado. E quando se diz uma reunião, outras coisas se fazem online bem e de forma eficiente. Estamos aqui um instante das pessoas reunidas hoje e estamos Como a bem. formação, tu dizias há uns tempos que nunca pensavas fazer formação online e que foi Isto uma não é surpresa para ti. Pois, é verdade. João, aprendeste tu e aprendemos todos, sabes? Sim, para mim tem sido uma boa experiência este contacto com, às vezes com a parte remota, com a parte online, tem sido muito bom. Depois vou-vos falar aqui de outra parte importante que olhamos, uma gestão técnica centralizada e tudo o que está à volta dela, interligação dela com o PMS, a capacidade que uma GTC tem de perceber atualmente quando é que um cliente está dentro de um quarto, quando é que não está dentro de um quarto, um piso que está para chegar e existem interfaces com PMS que já vão permitir climatizar um quarto antes da chegada, o olhar para as métricas de energia que conseguimos ver na plataforma ou de alguns consumos que se podem ver na plataforma e perceber se existe aqui algum desvio, alguma avaria, alguma coisa, no dia-a-dia é muito importante. O hoteleiro ter noção do que é que se faz em termos técnicos e conhecer a infraestrutura técnica da unidade que está a trabalhar. Vai, acho, certamente trazer benefícios para quem visita o espaço e custos mais reduzidos. Depois daqui da manutenção preventiva, ela é muito importante também, o agendar processos que têm que ser feitos, as limpezas de filtros, um filtro colmatado tem menos rentabilidade, é um custo acrescido, piora a eficiência de uma infraestrutura e torna menos seguro o espaço. E é importante que o hoteleiro seja um pouco uma pessoa com capacidade de análise técnica do seu hotel. Ter um bom relacionamento com o departamento técnico e ser capaz de entender o que é que tem em mãos para tratar de forma melhor, porque esse custo também é elevado. Depois falamos aqui das políticas de sustentabilidade, podemos olhar para elas todas e voltar para trás. As políticas de sustentabilidade são todas elas muito importantes no nosso dia-a-dia. O cliente valoriza o processo porque cada vez mais temos respeito pelo ambiente, por tudo que está à nossa volta. Pensamos cada vez mais verde e conseguimos ter aqui a presença de elementos como os painéis solares, algumas coisas que nos ajudam, alguns aproveitamentos de águas para rega, algumas coisas que já se vêem em alguns resorts, as salinizadoras, algumas coisas presentes no dia-a-dia e conseguimos fazer com que algumas políticas sustentáveis sejam também um fator de poupança. Portanto, cruzar estes dois mundos, o melhor destes dois mundos será certamente um benefício para o ambiente e um benefício para nós. E, além disso, um fator de motivação para todos nós para cuidar melhor do nosso ambiente. Depois, falando aqui da lavandaria, a lavandaria também é uma coisa importante, olhar para o processo de encaminhar roupa para lavandarias externas, é um custo que temos no dia-a-dia grande, se olharmos para os nossos KPIs e para o custo de lavandaria tem um peso grande na nossa estrutura, é importante tempo a tempo voltar a pesar as peças e perceber que peso é que elas têm depois de estarem mais degradadas, é importante negociar valores por quilo de peça de roupa, é importante visitar as lavandarias, é um custo que temos também elevado. Ainda mais agora com o aumento dos custos energéticos. Este ano eu já não tinha aumentos de lavandaria pelo menos aí há 3 anos. Neste ano já vou no segundo aumento e é um fornecedor extremamente dedicado. E é um peso enorme na nossa conta final. Depois, quando olhamos para isto tudo, de custos e de receitas e de algumas das coisas, é muito importante nós hoteleiros olhar para a maneira como vamos reportar. Acho que alguns de nós já usamos e quem não usa certamente
irá cada vez mais usar, é trabalhar com um sistema uniforme de reporting. Estou a ver aqui o Zali, que é para nós uma ferramenta vital. Começou em 1926, já está na 11ª edição e faz com que o hoteleiro tenha métricas de reporting comparáveis. Portanto, estamos a falar de uma coisa e o nosso colega hoteleiro vizinho do lado convém estar a falar da mesma coisa porque elas sejam comparáveis. Portanto, muito importante para o nosso dia-a-dia. Cada vez olho mais para este tipo de informação porque gosto de ter informação que seja comparável. Ela traz-nos ferramentas que depois podem ser adaptadas para o nosso dia-a-dia. Temos aqui um exemplo de um statement do Zali para um operator e tem aqui o GOP e toda esta informação é lida da mesma maneira em quem trabalha respeitando este sistema de reporting. Depois falamos no dia-a-dia de dashboards. Eles podem ser dashboards de custo e de receita. Quem não tem dashboards criados por software pode, de alguma maneira, em Excel criar o seu dashboard, consegue fazer forecasts no dia-a-dia, consegue ver quanto é que está de negócio on the books em termos de receita, consegue, de alguma maneira, chegar aqui a informação que tem logo de custo e de receita, mas consegue chegar, na verdade, quase um GOP ao dia, se conseguir tratar essa informação com critério. É muito importante perceber isso, porque a meio do mês pode ser feita alguma coisa que no final desse mesmo mês tenha um impacto financeiro positivo. Tento sempre no dia-a-dia ter a noção de a quanto é que vai o negócio em termos de receita e de custo. Quando não tenho software a dar esse tipo de informação, procuro eu próprio fazer algo para mim. Acho que é ajuda. Depois, as ferramentas que nos dão essa informação nos suportes móveis. Portanto, é fácil ver no dia-a-dia já muita informação de um PMS ou de um POS num smartphone e acompanhar a operação na rua quase como se fosse um jogo. Depois falo aqui dos KPIs. Os KPIs, os indicadores de performance, que são super importantes. É preciso perceber aqui que métricas é que temos que usar e que métricas é que usamos para determinados tipos de análise. E estamos aqui a ver estas três, o por quarto, por cliente e por receita. E é uma ótima ferramenta de diagnóstico. Olhamos no dia-a-dia e quem tem a receita e custo com KPIs associados rapidamente percebe que tem um desvio, rapidamente consegue ficar com esse número com ele, consegue de alguma maneira fazer um budget mais rápido, só tem vantagens. Portanto, guardar essa informação. Desculpa. Isso permite, mais que tudo, envolver também as equipas, que é Sim, realmente ali o bullet point para eles de referência para correr atrás. Sem dúvida. Fazemos com que uma informação que são números avulsos transforme em conhecimento do negócio, não é? Tipo, a pessoa passa a ver um KPI e passa-lhe a dizer alguma coisa. E numa ferramenta que é extraordinariamente importante para o sucesso da operação. Sem dúvida, sem dúvida. É uma ajuda tremenda no dia-a-dia e rapidamente olhamos graficamente ou em número mesmo, que aquele KPI mudou, porque é que mudou e vamos correr atrás da mudança. Para ter KPIs e para ter esta informação credível, uma coisa que dá trabalho, mas é super importante, é ter informação histórica credível. Portanto, às vezes temos, mas não acreditamos nela por alguma razão. Portanto, ter aqui estas métricas que nos ajudam a avaliar a nossa performance anterior e quando temos isto, vamos criar decisões de futuro mais sólidas e não com base numa nuance que nos passou pela cabeça, mas sim com base em informação sólida que acreditamos e que reflete o nosso passado. Portanto, isto antecipa o futuro e é super importante perceber que a informação histórica tem que ser guardada com qualidade. Depois falar aqui também dos salários e dos benefícios. Cada vez mais falamos disto no dia-a-dia, são um custo muito presente no nosso dia-a-dia, temos de ter muito cuidado a gerir este tipo de informação, ela tem um impacto muito grande nos nossos colaboradores, temos que ter noção que cada vez mais temos que reinventar nesta área para que o colaborador esteja feliz e que esteja linkado às necessidades que tem no dia-a-dia.
fala-se muito disso e muitas coisas têm sido discutidas no dia-a-dia nos últimos tempos. Depois, quando temos resultados, convém que eles não sejam só guardados para a equipa de management, eles têm que ser partilhados, não é? Quando temos reuniões de resultados, vai fazer com que o colaborador seja embebido na informação que o faz chegar ao destino final alinhado com a forma de pensar da empresa. Portanto, quando temos alguma forma de partilhar, é importante que ela aconteça, porque se chegarmos ao fim com essa informação, o colaborador certamente sabe como lá chegar e vai também nos ajudar a detectar algum desvio que exista. Temos então aqui que definir metas, criar sinergias com a equipa, mantê-los informados em torno das decisões e depois ir avaliar isto em reunião e perceber se esta estratégia teve sucesso ou não. As KPIs aqui são super agradáveis porque nos vão logo permitir ver de forma fácil o que achamos. Depois do premiar o bom resultado, todos falamos disto, é bom celebrar vitórias, não é preciso ter uma grande festa, mas é bom com as equipas abrir uma pequena garrafa de espumante, abrir um bolo, falar, premiar. É bom ouvir informação que o trabalho está a ser bem feito. Quem tem esse tipo de abordagem certamente vai ter maior retorno da sua equipa. Depois, quando se dá, é preciso também saber responsabilizar e todos nós temos um papel importante. O gestor, o colaborador, o investidor, todo ele faz parte do processo. O cliente não conseguimos ter tanto controle sobre ele, mas todo o resto tem um papel importante para que este negócio flua. Portanto, todos têm que ser responsabilizados da pequena parte ou da grande parte que tem de contribuição para o sucesso final. E depois falar aqui de uma coisa muito importante, que é o cash flow. As empresas não sobrevivem sem rentabilidade. É muito bom estar sempre presente. Isso. Todos os negócios existem para gerar resultado. Se não gerarem resultado, eles vão, no tempo, ter algum problema, certamente. E quando estamos a falar em gerir de forma segura, vai ser bom para todos os lados, vai transmitir tranquilidade para todos os intervenientes, para o colaborador, para o investidor, para quem nos visita, para todos nós. O produto melhora com essa segurança. E sentir com que o negócio seja seu. Tipo, a pessoa trabalha para outra pessoa porque teve a opção de trabalhar ou porque a conjuntura da vida dele o encaminhou para isso. Mas já que lá está, estar linkado de forma emocional e física. É estar alinhado em termos de pensamento. Só assim é que se anda para a frente. Se estivermos constantemente em negação, logo aí se calhar é um grande custo. E pronto, e agradecer-vos a todos o tempo que tiveram aqui a ouvir as minhas palavras. Eu vou desligar aqui a apresentação. Muito obrigado, João, pela tua Obrigado. exposição. Muito enriquecedora, e nesta altura em que estamos a viver estes momentos de completo descontrole ao nível dos custos, com aumentos quase diários, a tua apresentação foi extremamente interessante porque houve foco no F&B, tão sensível neste momento, talvez se calhar das áreas mais sensíveis. Tocaste em pontos tão importantes como a sustentabilidade, agora tão em voga, não só a sustentabilidade ambiental, mas também a questão dos colaboradores, hoje em dia a gestão dos recursos humanos, que é para nós um custo, mas neste momento mais que nunca um investimento, e que nós nos tornamos tão sensíveis neste momento em que percebemos que a formação, se já a dávamos consecutivamente, tornou-se ainda mais primordial forçar esta formação. E hoje em dia eu dirijo um hotel em Lisboa e costumo dizer, eu neste momento estou disponível para receber pessoas sem qualquer experiência, e efetivamente elas são difíceis de recrutar, não é por questões salariais, é por escassez de recursos, mas mais que tudo estamos plenamente disponíveis para investir nessas pessoas e se tornarem-se os nossos maiores ativos num curto espaço de tempo, o mais curto possível. Depois tocaste em pontos que às vezes a gente passa-nos um bocadinho tão despercebidos, como a questão do projeto, o simples facto de uma gaveta na cozinha, uma gaveta de refrigeração estar à mão do cozinheiro
e não estar na outra ponta da cozinha. Isso efetivamente é uma gestão de recursos humanos, mas também, mais que tudo, uma gestão de custos, porque se ele for mais eficiente a fazer aquele determinado prato com mais rapidez, eu vou ter melhor qualidade de serviço, mas também vou ter menos custos. A questão dos recursos humanos, que já falei, a standardização dos processos, e que muitas das vezes em alguns hotéis é muito desprezada e não há tanta definição de standards. Quando trabalhamos com gestões internacionais, ou seja, grupos internacionais, isto é um princípio, é base. Se não houver processos de standardização, não existe praticamente, não há forma de trabalhar. Quando estamos a falar de hotelaria nacional, isto é um processo que está a evoluir e que grandemente está implementado. O relacionamento com a academia, e isso sem dúvida, receber visitas de alunos, a questão de simplesmente termos estagiários, mas acolhermos bem, será o nosso futuro em termos de recursos. Também a questão da gestão técnica, e aí às vezes nos desprezamos, mas efetivamente a manutenção é onde está uma boa parte dos nossos custos. Se ela não for bem gerida, nomeadamente na manutenção preventiva, é um dos nossos grandes problemas. E, por fim, a questão dos QPIs, que abrange quase tudo e que, de alguma forma, motiva as pessoas e está plenamente presente na cabeça de todos, o que é extremamente importante. Muito obrigado, João. Eu iria agora passar, então, às questões. Eu vou pedir a todos os participantes que coloquem as questões no Q&A para que elas possam ser geridas. Eu vou passar a palavra a cada um de vocês para que fiquem registadas. Dado o número de participantes elevado, eu pedia que fosse o mais sucinto possível. Não, os nossos participantes de hoje já ficaram muito bem esclarecidos. Nós temos aqui alguns apontamentos. Eu pedia que se fosse colocado do outro lado, por favor. Nunes Gomes, do outro lado, no Q&A. Ok, por favor. Para podermos fazer uma melhor gestão. Entretanto, começava eu já agora, se me permitem, aqui. João, eu gostei muito da tua apresentação, agradeço muito, aprendi bastante. Obrigado. Foi muito sucinta, mas muito prática, que é assim que eu gosto muito. Aquela questão dos horários mais flexibilizados através do software, aquilo é realmente muito interessante, mas eu penso que na conjuntura que nós vivemos, não é? Neste momento em que estamos em pleno emprego, olharmos para aquilo como uma ferramenta que pode ser útil a partir de agora, não sei se poderá ser a melhor ideia, tendo em conta as escassez de recursos humanos que nós temos agora e que o Fernando estava tão bem a falar. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, eu concordo contigo. É possível que seja difícil implementar numa fase atual, temos essa dificuldade. Eu falei nela por uma razão, porque às vezes isolamos-nos muito mentalmente na hotelaria e temos outras áreas de negócio, com outras dinâmicas, que trabalham muito com este tipo de ferramentas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, vou agilizar aqui os horários dos transportes da cidade de Lisboa e os motoristas para andar com o autocarro ou com o metro. A dinâmica que isso tem, a complexidade de fazer um horário de determinada maneira. Nós, se calhar, na hotelaria, no futuro, vamos ter mais tempo a olhar para os nossos processos que temos em casa e olhar para dar mais atenção ao colaborador, e se calhar há um software que nos devolve alguma coisa naquela matéria, já existe. Eu também, para mim, é uma novidade, não tenho experiência no tema, mas acho que é um caminho que antigamente também não olhávamos para algumas coisas mais automáticas que o hoteleiro já usa no dia-a-dia, e se calhar é o caminho. Sim, ter mais uma ferramenta à mão. Acho que é interessante olharmos para aí e especialmente irmos buscar conhecimento a outras áreas de negócio que não são as nossas, só assim é que conseguimos melhorar a hotelaria. E há pessoas que têm boas experiências com este tipo de produto, porque ela, como a análise é tão complexa, esse tipo de software analisa tantas vertentes ao mesmo tempo, que dá um output capaz, bom, e depois o hoteleiro pode querer usá-lo ou não, mas tem ali uma ferramenta de dia-a-dia diferente, que vai dar-se-lhe mais conforto a fazer um horário.
Obrigada, João. Obrigado. Vamos ver se algum dia começamos a olhar para ali. Não, é fundamental. Eu, por acaso, nós temos essas ferramentas e muitas das vezes cruzamos com a operação e já fizemos ajustes de horário, exatamente porque percebemos que se calhar estávamos a alocar demasiadas pessoas a um início da operação, quando na realidade a operação começava ligeiramente mais tarde. Não quer dizer que ela não tivesse que começar, não necessitava era tantos elementos. E isso é extremamente importante. Para além de haver um controle rigorosíssimo a nível de custos, porque assim, muitas das vezes quando contamos com gestão humana, não é? O tipo até é um porreiro, vamos lá esquecer que ele faltou hoje e metemos como presença. E ali não, ali efetivamente faltou, não tendo faltado. Estamos aí a falar de duas nuances. Uma é a criação do horário, não é? Sim. Ela faz de forma automática. Outra é uma coisa que no dia a dia podemos utilizar tranquilamente, que é a biometria, tipo os registros biométricos para acesso de um colaborador externo ou interno e que vão aferir a presença dele dentro do espaço ou não. Tipo, isso acho que nós temos que utilizar ferramentas de outras áreas de negócios para nos ajudar no dia a dia. Temos aqui então uma questão do António Melo. Eu vou passar a palavra ao... Desculpa. Não. O João Sanches, da Madeira. Exatamente. Primeiro está o João Sanches. O nosso amigo e associado João Sanches. Eu vou-lhe passar a palavra. João, podes ligar o micro e colocar a questão diretamente. Bem-vindo. Boa tarde, João. Olá, João. Estão-me a ouvir, hein? Sim, perfeitamente. Agora sim. Olá, João, tudo bem? Muito obrigado pela sua... Tudo bem? Tudo ótimo. Aqui um abraço sentido da Madeira. Muito obrigado. É uma terra que eu gosto muito. Tenho muito carinho por ela. É verdade. Aqui um algarvio que caiu aqui há 16 anos e não consegue sair daqui. Mas não é que eu esteja a tentar. Não é só isso. João, há aqui é tão bom que é difícil. Eu percebo isso, João. É difícil sair daí. É assim, eu tinha posto aqui duas questões que eu acho que há duas questões, para reagirmos. Primeiro, a regra dos 80-20, tendo em conta tudo aquilo que nós estamos a passar, principalmente com os aumentos, não só dos recursos humanos, mas também dos bens essenciais. Nós que estamos aqui, tal como o Algarve, em Portugal continental, que somos resort e, portanto, com contratos e com preços, etc., feitos há um ano e meio. Esta regra dos 80-20, que lá está, como qualquer diretor-geral que tem que o tentar, principalmente para o nosso acionista, para o nosso administrador, tentar consegui-la. Será que faz sentido que esta regra seja ponderada, se assim se pode dizer, e que ela possa ser alterada, pelo menos para nós, para aquele conceito de regra 80-20. A outra questão que eu queria, tu falaste aí dos custos de lavandaria, é uma coisa que preocupa, como sabemos a seguir aos recursos humanos e eletricidade, num hotel já de alguma dimensão, ocupa o terceiro lugar em custos. Só queria saber a tua opinião, lavandaria interna ou externa, aluguer ou não de roupa, tendo em conta os custos inerentes ao investimento. No nosso caso, é uma questão, neste momento 80% da roupa é alugada, portanto com custos superiores como se deve caber, mas como se sabe. Agora, será que faz sentido fazer um investimento em roupa para depois, não internamente, que lá está, mas arranjar uma lavanderia que não tenha aluguer de roupa com custos mais baratos, mas há um custo inicial? Será que faz sentido isto ou é deixar como está? Obrigado. Obrigado, João, pelas palavras. Falando aqui dos 80-20, os 80-20, quando falámos deles há pouco atrás, foi muito linkado à tal análise ABC ou aos princípios de Pareto, em que olhávamos para 20% dos artigos em Cardex que representavam 80% do volume de compras. Isto era mais mesmo só na parte de compras, até de produtos de comidas e bebidas. Então, já que vamos alocar tempo na análise, vamos alocar tempo a 20% dos artigos que vão ter um impacto financeiro grande
no nosso resultado operacional. Eu não sei se respondi à Sim, já. Eu estava a ver o Fernando acrescenta bastante valor nesta área. Se me permites, João e João, a minha área foi durante bastante tempo a área de procurement. Eu aqui acho que mais que nunca temos que nos focar neles. A questão é o inverso. Normalmente a gente focava-se neles para baixar preço. Aqui é para não subir tanto. Com a inflação que está a ocorrer, com os aumentos de preços, o foco passa por estarmos a olhar para estes 80% de volume que são representados por 20% dos artigos e aí vamos tentar que eles subam o menos possível. Relativamente à lavandaria, vou passar ao João, embora eu também possa dar uma chega enquanto como. Então, ótimo, portanto, eu vou expressar aqui a minha opinião sobre a lavandaria, também pouco conheço, ou do que vou falando. Eu já tenho visto no passado grupos hoteleiros com lavandarias internas a desmancharem e a recorrerem a lavandarias externas. Julgo que essa análise já foi feita por alguns players do mercado e teve aí alguma razão para que isso acontecesse. Portanto, se me perguntarem se preferia interna ou externa, preferia lavandaria externa para volume, para o que utilizamos no dia-a-dia com bastante volume, e interna para coisas mais de detalhe e para algumas roupas de colaboradores e de clientes e algumas coisas para dar um jeito no dia-a-dia. Mas não sei de outras nuances, de outras análises que possam ser feitas, ou se calhar se um grupo hoteleiro grande tem uma lavandaria central para determinada área, se é rentável ou não, mas essas métricas devem até ser fáceis de analisar com algumas informações que existam no mercado e alguns colegas nossos que possam partilhar. Depois do aluguer de roupa, tenho sempre trabalhado com roupa comprada, porque temos sempre a preocupação de ter um player que nos forneça roupa de qualidade superior. Tentamos analisar a degradação da mesma e fazer com que a roupa que é lavada numa lavandaria externa chegue ao cliente com boa qualidade e que ela seja bem tratada. Sempre tenho tido problemas nesta área, acho que é comum a todos nós termos. Eu tenho optado sempre por comprar roupa, não por alugar, mas sei que algumas pessoas alugam. Eu venho de uma experiência, trabalhei no Grupo Accor anteriormente e nós trabalhávamos com roupa alugada. Na minha opinião, e passa pela minha opinião, não tenho números exatos, qual é a grande vantagem da roupa alugada. Essencialmente não há um investimento inicial, e isso é muito importante. Temos um custo muito controlado, nós sabemos exatamente quanto é que nos custa cada quarto, sendo que quando estamos a falar de roupa nossa, há uma parte desses custos que não são identificados facilmente, no caso, a questão do investimento e a renovação dessa roupa, e isso é muito importante, ou seja, apesar de ter um custo mais elevado, efetivamente consegue-se controlar muito bem. Agora, é claro que existem os mínimos, não é? Normalmente nós não temos roupa infindável, há pressupostos de ocupação. Sendo que, e aí vou dar aqui uma dica ao João, em determinados momentos, ou com determinados fornecedores, tu podes dizer que quer aquela roupa para mim, logotipada e tudo. E tu podes escolher até ao fio que é utilizado nessa roupa. Qual é a questão? Nós ficamos extremamente presos a uma lavandaria que numa altura em que nem sempre os serviços são os melhores, com grandes falhas a nível de recursos humanos que eles estão a ter, ficamos mesmo retidos numa lavandaria. Isso, nesta fase, não sei se será a melhor opção, mas efetivamente é uma questão de analisar custos. Depende também do cash flow da empresa, aquilo que tu também tocaste, porque na realidade, se o cash flow não for o melhor, se calhar dinheiro para investimento não é tão fácil. Não está tão presente. Exatamente, por isso Sim, claro. é uma questão de opção. Okay, João obrigado. Sanches, muito obrigado. Nada, obrigado obrigado e com saudades da Madeira já. Saudades. João, um abraço. Um abraço a vocês, obrigado. Grande abraço. Olha, depois temos aqui o nosso colega António Melo, que tem duas questões. António. Boa tarde, António. Olá, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde ao painel. Parabéns ao João Pedro Figueira pela apresentação. E eu Muito queria obrigado. fazer
uma pergunta barra provocação barra comentário. Nós vivemos tempos em que os clientes querem muito vivenciar e recuperar o tempo perdido. E gostam de estar com os amigos, e gostam de confraternizar, e gostam de sair. Isto colido com o facto de cada vez mais termos menos colaboradores disponíveis para trabalhar horas sem relógio, não é? E por não termos pessoas também disponíveis. O que é que o João acha desta colisão de interesses? Ou seja, por um lado as organizações têm que fazer reservas para as refeições. Houve agora uma figura pública que a semana passada fez um post muito provocador, que ao fim de hora e meia foi colocado fora de um restaurante porque tinha acabado o período da reserva dele, não é? E portanto já tinha os clientes à porta para começar outra refeição, e teve que sair da mesa. Ele fez isto não no hotel, mas em restauração pública. Isto porque os restaurantes e os hotéis têm que rentabilizar os sittings e têm que rentabilizar também o seu período de serviço, porque também não temos colaboradores disponíveis conforme queríamos para poder fazer rotação de equipas. O que é que o João, da sua experiência, acha sobre estes dois interesses que vão colidir? No meu ponto de vista já estão a colidir. E se a relação entre o RevPAS e o Labor Cost não começa a ser um indicador que tem que ser também levado muito em linha de conta? Fiz-me entender? Mais ou menos, eu não percebi totalmente a pergunta, mas... Não é uma pergunta, é uma provocação. A provocação é como é que nós vamos ajustar a gestão dos colaboradores que cada vez irão trabalhar menos tempo. Esta é uma realidade, não temos pessoas disponíveis para fazer completamente as horas que nós queremos ou que as empresas precisam, e portanto temos que reduzir serviços e tempo de serviço. E por outro lado temos os clientes que estão a reivindicar que não gostam de ser colocados com o tempo contado a tomar as suas refeições. Acho que temos que viver com esta dificuldade presente em tudo o que é serviços no dia a dia, não só na hotelaria, mas outras áreas também sentimos essa dificuldade. Tentar compensar o cliente não, o colaborador, de forma financeira, para que ele esteja mais presente para a venda, e o cliente perceber que existe uma dinâmica de sitting dentro de um espaço para que ele seja mais rentável. É difícil gerir o melhor destes dois mundos. Mas... E o João acha que isso vai fazer com que o cliente pague mais? Acho que se calhar não. Não. João, se me permites... Eu acho que o cliente vai ter que pagar mais para isso. Para ter serviço de tempo em tempo mais alargado, é isso? O tempo mais alargado vai ter que pagar mais para isso. É a minha opinião, João. Não, esse é um assunto que estava a ouvir e era uma pergunta mais complexa. Eu se posso dar aqui uma chega, vou dar um exemplo que me contaram e que é verídico, e que aqui de um colega da Praça de Lisboa, ok? E já há hotéis a fazer isto, que é, nós estamos a viver uma realidade com falta de recursos. E essa falta de recursos não é possível colmatar. Os robôs, o João tocou nos robôs, é claro, os robôs são, é uma boa ajuda, mas é complementar, era aquilo que o João dizia, é complementar. E há aqui um colega, aqui em Lisboa, e já há mais hotéis a fazer isso, que é reduzir serviço. E o que é que ele reduz serviço? Se o cliente não quiser a limpeza de quarto, ele devolve X valor diretamente na conta dele, para ele gastar noutro serviço. Na prática, o que ele está a fazer é reduzir custo, mais que tudo. Ele, se tem um custo de 8 euros na limpeza do quarto, ele devolve-lhe 5, ainda poupou 3. Não é? E é um bocadinho por aí. Eu, às vezes, acho que o paradigma do funcionamento da hotelaria vai mudar bastante, está a mudar. Não quer dizer que seja ter que pagar mais. Pode ser por ter menos serviços, em contrapartida de menos custo para ele, mas também menos custo para o hotel. Pode ser uma solução, mas a nível dos recursos é sem dúvida o nosso grande desafio. João, desculpa ter tempo. No fundo, o cliente dispensar serviços e ser compensado para tal. Eu já vi essa análise também a acontecer com gastos energéticos.
existia uma startup com equipamento também que, se o cliente tivesse menos consumo de água no quarto, também tinha ali um apoio nessa parte. Algumas certificações da sustentabilidade fazem isso. As nuances são tudo nuances para nós, diferente. Acho que esta dinâmica do servir o cliente e do staff que temos para servir e o tempo que o cliente espera, sabendo que algumas vezes na hotelaria, dentro de hotéis, as pessoas estão menos dispostas a esperar. Às vezes conseguimos ver o tempo de espera na restauração local garante e o cliente satisfeito, motivado pela qualidade que o produto tem, que leva a esperar ali de forma mais alargada. E muitas das vezes não é compensado pelo custo, mas pela oferta adicional. Muitas das vezes os restaurantes adaptam-se à restauração. E isto do RevPAS, da Revenue per Available Seat, correct? Correto, António? Sim. Seat Hour. Infelizmente nós não aplicamos na hotelaria, com grande pena nossa. Significa que não temos ocupação. Mas é que eu acho que na restauração vamos ter que pensar, e no F&B vamos ter que pensar. Não, mas nos hotéis ainda não, infelizmente. Mas na restauração muito, na restauração de rua, e até posso dizer que já assisti a apresentações de programas e mesmo demonstraram num restaurante destes chefes muito reconhecidos, em que demonstrava claramente como é que eles faziam a gestão, nomeadamente com a disponibilização de mesas imediatas para walk-ins, que não é habitual porque eles não tinham mesas para walk-ins. E muitas das vezes eles jogam com este overbooking e isso geriam-no com uma bebida no bar. Era uma nova experiência, era uma bebida oferta e era mais consumo. Eles estavam sempre satisfeitos, mas é claro, há sempre a insatisfação em alguns que querem comer àquela hora e não têm esta solução, mas isso, gestões, vai dos colaboradores, dos recursos, sem dúvida, dos nossos recursos. Respondemos, António. Sim, quer dizer, eu fiz mais uma provocação que uma pergunta, como eu comecei por dizer, não é? António, eu peço desculpa se não respondi. Não, João, não é essa a questão. É porque eu acho que esta é uma provocação exatamente porque nós vivemos tempos que temos que ser, no meu ponto de vista, provocadores, porque o sistema e o paradigma mudou. E, portanto, e os clientes não são os mesmos e nós estamos a passar exatamente uma era difícil com os recursos humanos e uma era difícil também com o relacionamento com os clientes. É o meu ponto de vista. Não, sem dúvida. Posso só partilhar já agora, já é uma mesa redonda. Há uma questão que é muito bem feita nos cruzeiros e que nós aqui em terra firme não conseguimos fazer, não é? Que é o facto das pessoas não respeitarem os horários de sittings. E sempre lá isso, nós bem tentamos fazer 2, 3 sittings ao pequeno almoço e é muito difícil, porque os clientes não respeitam. Eu acho que também é uma questão de cultura nossa, de tentarmos perceber ou de tentar passar para o cliente porque é que nos cruzeiros eles conseguem fazer isso e nós aqui não conseguimos. Porque é que não conseguimos dizer ao cliente, olha, terá mesmo que estar cá às 8 horas, porque se estiver às 8h45 já não nos é possível servir-lo. Se calhar porque o cliente no cruzeiro não pode ir comer ao mar, não é? Aqui é um pouquinho diferente. Mas eu concordo com o António, acho que isto é uma provocação, é mais uma conversa. Mas... Patrícia, sem querer estar aqui a intervir demais, eu acabei de ter uma experiência há poucos dias num país estrangeiro em que me disseram que o senhor tem 75 minutos para tomar a sua refeição, ainda me estavam a sentar. Isto é uma questão cultural, Sim. E, portanto, a minha reserva era às X horas, eu tinha 75 minutos para tomar a refeição. Se, porventura, eu tivesse chegado 5 minutos atrasado, eu tinha 70 minutos. Portanto, fizeram-me isto na Suíça há 15 anos atrás, ou há 12 anos atrás. O senhor perdeu 5 minutos do seu período de almoço. Pronto. Simples. E eu aprendi. No dia a seguir, eu fui à hora. Claro. Mas olhem, por exemplo, aqui em Portugal, um grupo que faz isso muito bem e que consegue fazer ali uma mudança do próprio cliente, levar o cliente para o bar ou fazer algo desse género, é o Hard Rock Café. Eles são incríveis nessa questão e poucas são as pessoas que reclamam porque todos os colaboradores deles estão muito bem formatados.
para o fazer e fazem-no com uma simpatia incrível. Ninguém consegue dizer que não, não é? É incrível. Mas eu acho que é tudo uma questão de formação e também de cultura. É como o António dizia, nós também temos que entrar por aí. Desculpa, João, estar aqui a... Não, Pronto. obrigado pela ajuda e pelo contributo na questão. Obrigado, António. Vamos obrigado eu. Obrigado, António. Obrigado eu. Vamos aqui então passar para a próxima questão, que é do Sr. Nunes Gomes. Não é bem uma questão, é mais uma... É uma nota. Ok. Eu parecia... que você fez o sigmal geral, o Six Sigmal geral da hotelaria com qualidade de cinturão negro, excelente apresentação e partida, obrigado. Pronto. Okay. É um mini. Obrigado. Muito bem. Eu gostava de colocar uma questão que tu não tocaste e eu vou-te provocar aqui um bocadinho, que é a quinta gama. Quinta gama é sempre o horror dos diretores e da restauração e tudo mais, e depois vamos ver, e normalmente consumimos bastante quinta gama, mas muitas das vezes, não só a quinta gama, mas a quarta, e principalmente uma questão que é criar porções corretas, ou seja, comprarmos um bife a 200 gramas sempre igual e tudo isso, tem um custo muito mais alto. De que forma é que tu vês isso? Porque na realidade tens aí uma componente de redução de custos por outro lado, que pode ser compensatória. Como é que tu vês essa questão? Não vejo, na minha cabeça, prefiro pensar ter um produto já transformado e embalado no final e guardado da forma com os critérios que a unidade pediu e vindo de um fornecedor. Acho que potencia a segurança alimentar e acho que o custo está em linha com o que procuramos e consegue, se calhar, um produto nobre de ser logo na origem tratado e manipulado em atmosfera controlada e com as características que devia ter e chega a nós melhor. Não tenho nenhuma métrica de custo para falar dessa parte, mas a minha visão seria esta. Temos aqui um caro amigo também, que nos acompanha em muitos eventos e que é nosso associado, que é o Manuel Pinto, a quem eu dou as boas-vindas. Olá, Manuel. Pedia-lhe então a sua questão, embora ela não esteja nas questões, mas... Pode ligar o micro. Manuel Pinto. Estamos a ouvi-lo com algum ruído. Não, estamos com algum ruído. Consegue-nos ouvir, Manuel Pinto? Acho que está com problemas no microfone. Não, deve estar com algum problema no microfone. Vamos tentar aqui mais uma vez, dar a permissão. Estou? Manuel? Não, acho que não vamos conseguir. Está-nos a ouvir, Manuel? Não? De qualquer forma, ele colocou-nos aqui algumas palavras de incentivo, dizendo que foi uma excelente apresentação. Muito obrigado ao Manuel Pinto. Terá que ficar para uma próxima oportunidade. Estava-se a falar também na questão da rotação de sittings, e uma das coisas que se fala e que às vezes choca muito, e o Mel colocou a questão sobre a situação de ter um determinado tempo para a refeição, mas existe também o contrário, que é para a mesma carta, de manhã termos um preço e à noite termos um preço completamente distinto. João, como é que isto se conjuga? Sim. Para o mesmo prato, não é? O mesmo funcionário, o mesmo prato, o mesmo restaurante, o mesmo ambiente. O que é que está aí por trás? Tem a ver, se calhar, com a oportunidade de negócio que existem nesses dois períodos horários
em que à noite se consegue fazer ali se calhar algum upselling à volta do prato, e ele tem um custo diferente e é uma atmosfera diferente, e durante a hora do almoço, e vemos nas grandes cidades, a tentar ter ali se calhar um momento mais executivo, mais rápido, e em que o prato é igualmente bom e bem concebido, mas que se calhar não tem o valor à volta do produto que faz com que ele seja transformado em termos de preço. Sim. Não sei se era... Eu acho que era um bocadinho isso. Eu acrescentaria ainda aí mais um ponto, é que na realidade eu acho que muitas das vezes conseguimos vender a mesa 2 vezes ao almoço e ao jantar só conseguimos uma. Sim. Porque realmente, mas lá está, o valor do ticket também é bastante mais alto, não é? A pessoa que está ao jantar está em lazer, bebe um copo, está em conversa, acaba por comer umas entradas, enquanto o da manhã só rapidamente come qualquer coisa e tem meia hora ou nem isso. Mas pronto. Não sei se temos mais alguma questão. Patrícia, pedi a tua ajuda, se temos aí alguma situação. Não? Bem... Desculpa, estava aqui a falar sozinha, lamento. Só aqui feedback bom da Marta, que diz: a iniciativa muito válida e interessante, obrigada a todos e obrigado e bom trabalho, um forte abraço a todos. E depois são palavras de incentivo para o João, que esteve hoje aqui connosco para nos ajudar a relembrar alguns conceitos e a dar umas ideias extraordinárias. Obrigada, João. Muito obrigado. Muito obrigado. O Manuel Pinto está a perguntar se podemos tentar mais uma vez. Então vamos lá aqui só tentar mais uma vez. Manuel Pinto, espera aí só um segundinho que eu dou-lhe já a palavra. Ora, vamos lá aqui. Manuel Pinto. Veja lá, ligue lá o micro, a ver se conseguimos. Manuel? Está-nos a ouvir? Ouvir está. Fala lá, por favor. Agora sim, muito baixinho. Tem que falar um bocadinho mais alto, mas conseguimos ouvi-lo perfeitamente. Muito baixo, muito baixo. Vou tentar pôr um bocadinho mais alto. Um bocadinho melhor, um bocadinho melhor. Vai. Posso falar? Força, força. Bem-vindo, Manuel Pinto. Bem-vindo, Manuel. Um beijinho. Grande, meu querido. É um privilégio reencontrar-vos e poder, uma vez mais, participar nesta brilhante iniciativa da nossa prestigiosa associação. Congratulo-me de ter como presidente, digamos, pessoas como vós, com grande dinamismo, há uns anos desta parte, e com esta iniciativa enriquecedora, partilhando os conhecimentos, a experiência, que foi o caso do João Pedro Figueiras, da qual eu felicito por esta brilhante apresentação. E queria dizer o seguinte: Obrigado. Estou como preocupei em 42 anos de direção, preocupei-me sempre com o seguinte. Isto porquê? Porque não só traduz uma redução de custos, dinheiro que não sai da empresa, dá para investir na empresa, mas porque torna a empresa competitiva, porque tantas vezes muitas unidades hoteleiras e restaurantes aumentam os preços e não ficam competitivos, porque nunca tem presente a questão disso. O João falou que em 3 ou 4 aspectos que eu considero fundamentais. Primeiro, que é importante distinguir o que é fornecedor parceiro. E eu cheguei muitas vezes a almoçar com o produtor das batatas, da fruta, da carne, porque eles fazem parte da solução. Tem que entender o nosso trabalho, o que nós pretendemos, os objetivos que nós vamos alcançar dentro da nossa unidade hoteleira. Depois, é importante as compras. Eu lembro-me, vou-vos contar aquilo que é verdade. Quando entrei para o Mundial em 1993, a refeição custava no Mundial 1.255. 3 meses depois, a refeição veio para 755. Sem prejudicar a qualidade. O que foi feito foi criar alternativa de fornecedor, política de compras adequada, para exigência de estoque, evitar exatamente desperdícios
e formação adequada aos funcionários do hotel. Sobretudo na política, naquela altura, de corte a charcutaria. Eu lembro-me que nós fazíamos uma média de 720 almoços por dia, 700 a 800 por dia, 5 mil rodelas de charcutaria e a espessura de cada uma da charcutaria tem uma potência muito grande, porque o fornecedor vende quilos e nós colocamos no buffet rodelas. Isso tem uma potência muito grande em milhares de pequenos almoços ao longo do ano. Depois, o João falou outro aspecto que pode ser importante na área de vida, que é os produtos sazonais. Os produtos sazonais têm uma importância muito grande na economia, na gestão, na área de vendas. Portanto, isso, e depois o enquadramento das emendas. Nós, hoteleiros, eu trabalhei muito com terceira idade, clientes de terceira idade. E temos que ter atenção de que a quantidade de comida, ou seja, com qualidade, servida a um cliente com 70 anos, não tem que ser a mesma para um cliente de 35, um grau até 35, 50 anos. Também importância muito grande. Isso, a estatística, proporciona, de facto, não só um provisionamento adequado, mas ativar, digamos, emendas adequadas, muitas vezes ao grau etário, à nacionalidade, e, portanto, isso produz exatamente a redução de custos. Outro aspecto que eu tenho falado tem a ver com a manutenção. É algo que nós não podemos explorar e de uma importância muito grande a manutenção preventiva. E a manutenção preventiva não é um resumo único exclusivamente, digamos, aquilo que está planeado na nossa manutenção, aos filtros, a rever de gastos, de material e gastos de energia. Tem a ver com a formação adequada do pessoal que utiliza, digamos, os equipamentos. As nossas colegas dos andares, muitas delas, quantas vezes a manutenção não vai reparar coisas que foram estragadas não pelos clientes, pelos empregados dos andares, as coisas dos andares. Fios descarnados, fichas fora do local, portanto, aspiradores que as turbinas não são limpas, com frequência, acumulam sujidade, isso a desgaste, e lá vão turbinas compradas com alguma estrutura. No aspecto de é outro aspecto que dou também muito valor, de que hoje há automatismo, que os hotéis modernos mal fecha a porta ou abre a porta, o ar-condicionado para, ainda agora vi hoje, na universidade da minha mulher, convento de Figueira, aliás, e que também uma saída muito interessante, experiência em todos os níveis da sanidade hoteleira, e lá está, com tecnologia moderna, de que o ar-condicionado mal. Aliás, a primeira noite deixei um bocadinho da porta da janela aberta e o ar-condicionado não fechou. Deve haver uma avaria do ar-condicionado, mas não, eu sou uma gracinha, não é? Portanto, atenção, de facto, ao custo de energia, os custos não só da parte da eletricidade, mas dos águas, redutores. Não, como eu vejo às vezes lá fora pelos Estados Unidos, a porreira para estar ligada, também não vão passar pela miséria, e para poupar tudo. Outro aspecto que eu considero extremamente importante, falaram aqui, tem a ver com a lavandaria. Eu fiz estudos, nós lavávamos no Mundial cerca de 4.000 toneladas de roupa por dia. 4 toneladas de roupa por dia. Eu fiz várias experiências, logo que até se Mundial em 93, e de facto há uma coisa que é importante. Existe espaço, portanto, teve as roupas modernas, espaços que são dinheiro da produção. Portanto, vale até repensar. Se existe espaço, já é outra coisa. E depois há convenientes e inconvenientes. Mas quando eu queria chegar ao seguinte, quantas máquinas de lavar, muitas vezes, trabalham com quantidade, digamos, muito abaixo do que é aceitável na máquina, cuja máquina, ou seja, a lavagem, consome o mesmo detergente e consome exatamente a mesma quantidade de água. Isso tem a ver com formação. Tem a ver com formação. Portanto, eu vejo que muitas vezes na palavra formação
E isso é uma das coisas que foi fundamental, não deixar, e eu costumo dizer, nunca vi um árbitro habitar no balneário. Manuel Pinto, muito obrigado. Fez aqui um resumo fantástico aqui da apresentação do João e muito obrigado pela sua presença, é sempre bastante enriquecedora, mesmo que às vezes o som não seja o melhor, mesmo que o som não seja o melhor. Manuel Pinto, muito obrigado e um forte abraço. Contamos consigo nas próximas, não é? Se eu puder. Muito obrigado, Sr. Manuel Pinto. Obrigado, obrigado. Bem, não havendo mais questões, que eu acho que não há e também a hora já vai avançada, quero agradecer uma vez mais ao João pela sua disponibilidade e sempre disponível para colaborar com a ADHP. É para nós um orgulho podermos contar sempre contigo. Um dia destes ainda vem estar aqui deste lado, da parte da direção. Seria uma honra gigante poder contar com a tua garra e a tua força. Agradecer também ao nosso patrocinador, que é, sem ele nem sempre conseguiríamos alcançar tanto brilhantismo no nosso evento. Desculpa, João, eu não sei se queres dizer alguma coisa, te roubei-te... Não. Quero agradecer no final, só tem um minuto, menos do que isso. Muito bem, quero agradecer também a todos os participantes, que sem dúvida são eles que fazem, em conjunto com o nosso convidado, este evento. É para eles que trabalhamos, mas mais que tudo é o retorno da parte deles nas questões e no feedback que nos dão online que nós nos motivamos. Também agradecer à Patrícia, que é a pessoa responsável e que lidera este projeto dentro da equipa da ADHP. É uma pessoa que tem muita força e que traz aqui um brilho forte a este evento tão importante e que já ganhou o seu lugar, apesar de ser apenas o segundo. E é um bocadinho isto. João, queres dizer alguma coisa? Quero agradecer, já agradeceste, no fundo, fazer das suas palavras minhas também. Obrigado à ADHP, que tenho um carinho especial por toda a ADHP, por quem trabalha de forma constante para que exista a ADHP. Um obrigado a ti e à Patrícia, muito especial por esta iniciativa e por terem pensado em mim e convidar-me. Espero ter contribuído de forma humilde para um bom tema de discussão e dar um abraço a todos e agradeço aos participantes que estiveram connosco este tempo. Muito bom. Obrigado a todos. Muito obrigado. Resta-me então agradecer novamente a todos e dizer que o próximo Be Your Guest será liderado pelo Raul Ribeiro Ferreira, o nosso anterior presidente e que faz parte desta direção, e que trará um convidado de surpresa, também um profissional de mão cheia. Revelaremos o seu nome dentro de 2 semanas, mais coisa menos coisa. O Be Your Guest realiza-se na última segunda-feira de cada mês, por isso não há como perder, e o próximo será já no próximo dia 25 de julho e contamos com a presença de todos. Muito obrigado a todos e até daqui aproximadamente um mês, na última segunda-feira do mês. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado.